sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um Alesp Conecta. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, um tema aí em que a gente bate na tecla sempre aqui na Rede Alesp e que a gente gosta de alertar sempre que pode: a violência contra a mulher. Infelizmente, agora em momentos de pandemia, a gente sabe que aumentou aí os casos de denúncias e os casos de violência contra a mulher, mesmo as que não são denunciadas. A gente sabe que muita gente ainda não relata esse tipo de violência. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui a Renata Banhara, ela que é idealizadora do projeto Sentinela do Bem. E eu queria que ela explicasse hoje um pouquinho para a gente o que é essa ação, né? Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Thay. Obrigada a todos da TV Alesp. Muito obrigada. Sempre abrindo espaço para a gente falar da proteção nesse momento tão complicado. O Sentinela do Bem, ele existiu porque foi algo que eu vivi. E foram dentro das dificuldades que eu tive, que eu criei o Sentinela do Bem. Eu adentrei a delegacia em estado de choque, de pijama, véspera de um feriado. Aí eu comecei a entender que todas as mulheres passavam pelas mesmas coisas, que a violência contra a mulher ela é democrática. Ela não escolhe idade, ela não escolhe, enfim, classe social, cor de pele. E eu tô falando aqui com vocês e acho que o telefone tá ficando torto. Isso que eu chamo de home office. E aí, dentro das dificuldades que eu tive, eu criei o Sentinela do Bem, que é um acolhimento humanizado, voluntário, e hoje eu tenho 348 mulheres na capital de São Paulo, me dando assistência nas delegacias da mulher e nas delegacias normais. Porque o trabalho da delegacia é impecável, os profissionais que estão lá dentro são impecáveis, só que a vítima precisa de um pouco mais de atenção, um acolhimento humanizado, né? A parte do judiciário vai muito bem, a parte criminal é muito bem feita pelos nossos profissionais, inclusive quero ressaltar a importância de todo o corpo da Polícia Militar, Polícia Civil, GCM, nessa ação pela mulher. É incrível o acolhimento e a boa vontade desses profissionais que ganham, né, um salário tão baixo e que se solidarizam com a mulher. Então, eu, quando falo violência contra a mulher, eu não falo contra o homem, porque nem todo homem é agressor. Prova disso são os profissionais que estão dentro, que estão nas viaturas de polícia, que estão dentro das delegacias, que estão no corpo de bombeiros, são grandes homens. A violência contra a mulher é violência contra a família, e nós falamos do agressor. E esse é o meu trabalho dentro das delegacias, esse é um trabalho voluntário, que nós temos 300... a última entrevista que eu dei para vocês, nós tínhamos 58 voluntárias. Hoje nós temos 348. Olha, um número expressivo de aumento aí, que bom, né? E assim, é interessante também esse trabalho, e é interessante algo que a gente tenta sempre trazer também, a gente falou essa semana, inclusive, até no nosso jornal, a violência contra a mulher não é só a agressão, né? A gente sabe que até chegar à agressão existe um caminho. Começa aí uma violência psicológica, emocional, até chegar à agressão, ou às vezes vai diretamente para a agressão, mas é importante que a gente continue batendo na tecla e explicando para essas mulheres que não precisa esperar chegar ao extremo para buscar aí a ajuda, né? Eu acho que as campanhas são muito falhas, que elas inibem ou elas subjugam os homens e as mulheres. Então, eu acredito que temos que colocar muita força, porque os agressores, eles não são burros. Pelo contrário, eles sabem mais de violência contra a mulher, inclusive, eles maqueiam a agressão. Nenhum homem, hoje, tem esse perfil de agressor no imediato. É a violência psicológica, como você bem falou, camuflada por palavras que antigamente, na minha época, eram agressivas, né? Os homens ofendiam as mulheres com palavras muito fortes, que eu não vou dizer aqui. Mas todas nós sabemos quais são. Hoje não. Hoje o que aconteceu com você? Essa roupa não tá bem para você. Olha, você não tem mais idade para isso. E esse cabelo? O que aconteceu no seu cabelo? O que tem aí no seu olho? São várias observações que vão desconstruindo a mulher emocionalmente para que ela não acredite nela, para que ela se desconstrua a autoestima, né? Para que ela desconstrua a autoestima, para esse agressor trabalhar em cima da baixa autoestima da mulher. Então, todas nós temos um sobrepeso em algum momento da vida, todas nós temos queda de cabelo, todas nós deixamos de ser jovenzinhas, e isso é usado contra a gente, por incrível que pareça, parece uma coisa tão simples, mas a agressão começa ali.
Aquela mulher que se doa pelo marido. E muitas pessoas acham que a violência contra a mulher é só na mulher que depende financeiramente desse homem. E não é. Muitas das mulheres estão empregadas, estão trabalhando, né? E esses maridos desempregados. Então, a violência contra a mulher não está relacionada também à independência financeira, como o Ministério Público tanto ressalta. Eu acho que a violência contra a mulher está ligada à emoção e é democrática. Ela entra em todas as casas, em todas as mulheres. Então, essa coisa de empreendedorismo e tudo, as mulheres já são empreendedoras desde sempre, desde a história da humanidade as mulheres são empreendedoras. Então, não subjugue uma mulher. Né? E também não menospreze a inteligência do agressor, porque ele não é violento, como de fato você falou, nem sempre vai para a violência física. A primeira é a psicológica. Renata, acho que é importante também a gente explicar como faz para participar, né, dessa ação do Sentinela do Bem e como ela funciona, né? Quem vai participar, como que funciona, como que é esse trabalho que vocês fazem de acolhimento? É um protocolo muito simples, mas que tem como regra não trocar telefone com a vítima, não passar do limite do acolhimento e de ser bom ouvinte. Então, nós vamos para a Delegacia da Mulher, tem um cadastro simples de adesão a voluntários que se colocam dentro da Delegacia da Mulher, apresentam um RG para quem está na recepção e senta e aguarda a vítima adentrar. A vítima, quando adentra a delegacia, nós temos um kit caseiro, nada de patrocínio. Eu não tornei isso uma lei e nem trouxe patrocinadores, bem como eu podia ter trazido, não trouxe, mas é um kit. Aquele kit do exame de sangue, nós recebemos a vítima com aquele kit do exame de sangue, mais álcool gel e uma peça de roupa, uma camiseta, que você pega no teu condomínio, no teu prédio, doação da família, nada de permuta, nada de patrocínio. E aí a vítima adentra sempre suada, com secreção, sangrando, enfim. Nós damos uma camiseta para ela, nós higienizamos e a ouvimos. O trabalho do Sentinela do Bem é ser boa ouvinte, é uma assistência social. E de quem a acompanha, que quase sempre é o filho, quase sempre são as crianças. E a gente leva um brinquedo, uma bolachinha, um lápis de cor. E aí essa mulher consegue fazer o BO, relatar o que ela viveu de uma forma mais coerente, mais clara, né? Sai da confusão mental, porque a vítima de violência, ela fica uma média de 12 horas sem alimentação. Ela fica 8 horas sem hidratação. Então, esse serviço nós fazemos para ela e ela esquece também de fazer para o filho. Então, assim, ou a criança às vezes não quer. Você precisa entreter a criança para ela sair daquele momento de desespero, de confusão mental e poder se sentir acolhida, abraçada. E foi a dificuldade que eu senti. Eu, quando estive dentro da delegacia, eu queria um abraço, eu queria um acolhimento. Hoje, o abraço não existe físico, mas é um acolhimento no olhar, no querer bem, saber que aquela mulher não está sozinha. Tá certo. E como que vocês vão para a delegacia? Vocês vão... Existe um uniforme? Como que vocês se identificam lá? Vocês chegam e ficam esperando uma vítima e aí vocês dão essa assistência psicológica? Olha, a maioria das minhas voluntárias, elas vão de ônibus, elas vão com uma roupa simples, é a sociedade civil, né, sendo um braço do governo, de uma forma muito, muito humana, muito linda, e assim, elas fazem o kit em casa, é tudo muito simples, é realmente amar o próximo, é realmente entender que aquela mulher podia ser sua mãe, sua irmã, é entender que podia ser você, e grande maioria das minhas voluntárias viveram isso, com as filhas ou com elas mesmas. Então elas vão para a delegacia de modo simples, sociedade civil com a roupinha que tiver. E a violência ela aumenta no calor, tanto que o índice de violência aumentou 440% sem notificação, subnotificado, mas eu ainda agradeço essa temperatura, porque essa temperatura faz com que a violência não aumente. Então o frio me ajuda a estar calma falando com você, porque se aquecer, eu não conseguiria estar aqui. Nós temos 348 voluntárias e que estão na ativa e que dão conta desse momento, desse modo. Caso tivesse calor, aí eu não sei. Aí acho que 1.000 não seria suficiente, 2.000 não seriam suficientes na capital de São Paulo. Agora, Renata, você falou que você passou, né, por uma experiência aí. E da onde veio essa ideia? Foi realmente porque você sentiu falta disso?
Ou realmente é uma causa que você já abraça há muito tempo? Olha, Dai, as duas coisas. Eu, quando eu tinha 4 anos, eu via meu avô bater muito na minha avó. E eu entendia que aquilo estava errado. Meu avô, uma vez eu vi minha avó escalando um muro. E o muro todo rajado de sangue. E aquilo ficou na minha memória. E eu falei, eu nunca vou viver isso. Isso nunca vai chegar em mim. Eu vou saber me defender. Eu vou ser uma mulher poderosa. Eu vou não depender de marido. A minha avó dependia do meu avô. Pois é, a vida girou, eu realmente cheguei em São Paulo, fiz a diferença, sou uma mulher independente, crio os meus filhos sozinha, tenho 2 filhos, um de 23, um de 15. E, pois é, mas a vida comigo foi da mesma forma. Eu vivi coisas muito similares, muito parecidas. E quando eu adentrei a delegacia, eu entrei em confusão mental, eu entrei em desespero. Então, eu senti que a mulher precisava de um acolhimento, de um olhar amigo. Quando a mulher tem esse acolhimento, quem a acolhe é quem mais ganha. Porque foi como eu falei, essas 358 mulheres que hoje estão comigo, elas viveram isso. Elas viveram isso com a filha, elas viveram isso com elas próprias, mais de uma vez, como eu e você, enfim. Então é muito ressignificar a nossa vida, é valer a pena a nossa história. Porque o Ministério Público mesmo determina que nós optamos passar por isso. Que a mulher, ela vive porque é uma coisa psicológica, que ela escolheu repetir isso. E não é. Psicólogos, psiquiatras determinam que foi uma escolha nossa. Imagina você culpar uma mulher que já é vítima, você revitimizar, sendo que o judiciário vai revitimizar, o psiquiatra, o psicólogo vai revitimizar. Não é um ciclo que essa mulher consiga romper só por vontade própria. Porque na sociedade, esses agressores estão aí. E quando vem a mulher em situação de vulnerabilidade, eles vão para cima. E é isso. É muito triste a gente ver como ainda, né, existe o machismo aí, porque a gente vê que isso acontecia muito lá com as nossas avós, muito lá atrás com as tias, e aí a gente vê que não mudou, né? Continua. Essa pandemia, inclusive, veio para mostrar como aumentou os casos, né, de feminicídio, os casos de violência contra a mulher. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar. A gente sabe que também existe aí a violência ao contrário, né? Quando você já chegou a passar por alguma experiência em que você recebeu um homem na delegacia agredido? Olha, nós estamos em 134 delegacias no estado de São Paulo e 7 da capital. O Sentinela do Bem, ele tem esse alcance de 134 delegacias e 7 na capital, 2 que não são 24 horas, então seriam 9. Até hoje eu vi 2 casos. A mulher ainda continua sendo a maior vítima, né? O lugar de fala da gente tem que ser pela mulher. Eu tenho 2 filhos homens e eu sei que isso pode acontecer, tanto que tecnicamente também tem um protocolo no Sentinela do Bem, que é um pouco longo, para a gente identificar se a agressão foi da mulher para o homem, entendeu? E dentro desse protocolo que nós já temos, dentro do Sentinela do Bem, dessa ação voluntária, nós encontramos até hoje 2 casos. Só. Sim. E é importante a gente falar, o Sentinela do Bem, essa ação, ela não é ligada à ONG e não tem fins lucrativos, né? Não é ligada a nenhuma ONG, não tem nenhum patrocínio, são só mulheres que legitimam o ocorrido na vida delas, o ocorrido na vida de quem elas amam. Elas ressignificam e não tem patrocínio, não tem permuta, não está ligado a partido, nunca deixei ser registrado como lei, né? Ser validado como um projeto de lei, nunca, não é ONG, não é instituto, eu acho que eu coloquei para domínio público, pelo menos se eu sair dessa vida, né? Eu quero sair dessa vida sabendo que eu construí alguma coisa por outras mulheres, seja por minhas netas, seja por, enfim, pelas filhas que estão aí, pela nova geração. Eu quero ir embora daqui sabendo que eu deixei um legado, e isso que eu fiz. Eu acho importante. E quanto tempo tem já esse seu projeto? Tem só 3 anos, é um bebezinho, só tem 3 anos, mas nós já acolhemos, só aqui em São Paulo, só na casa de acolhimento
que eu sou voluntária, 300 mulheres nesse momento da pandemia. Em menos de 100 dias, nós atendemos 300 mulheres, porque nós sabemos que a capital de São Paulo é a capital de tudo. Então, lá eu tenho mulheres do Piauí, do Maranhão, de Roraima, eu tenho mulheres do Brasil todo, no CAI, Casa de Acolhimento Especializado em Mulheres, que é uma casa que eu sou voluntária aqui na capital de São Paulo, aqui em Santo Amaro. Imagine o resto do Brasil, né? Tá certo. E vocês têm voluntárias somente aqui de São Paulo ou vocês também recebem voluntárias de outros estados? Todo o Brasil. Todo o Brasil. É que é menos nas outras regiões, por questões culturais, por ainda muros muito grandes, né? Medo da. Porque aqui em São Paulo você consegue sair da sua casa e acolher uma vítima e fazer essa defesa sem ser vista. Então muitas mulheres têm medo, né? Pela vida de quem está com elas, porque elas até vivem ainda isso. Em outros estados, em São Paulo ninguém te vê. Em outros estados e outras cidades é muito pequenininho, então algumas mulheres têm medo. Mas a gente está em todos os estados do Brasil. Todos os estados do Brasil. E quem quer participar? Acho interessante a gente levar aí pro pessoal de casa. Eu acredito que a gente vai ter um alcance bem interessante depois que essa matéria for veiculada. E acho legal a gente convidar, né, a sociedade, outras mulheres que passaram por isso. A gente sabe que é um número muito grande. Para participar desse acolhimento, porque como você falou, a mulher que procura a delegacia, ela vai chegar provavelmente com um filho pequeno, ela vai chegar sem emocional nenhum, ela pode chegar machucada, e realmente é muito importante esse trabalho de ser ouvidos dessa mulher, porque julgada, infelizmente, ela ainda vai ser muito. Tanto ela com certeza foi antes, durante e depois, né? A gente sabe que infelizmente isso acontece, como você estava falando, de próprios profissionais às vezes, né? De apontar que ela pode ser a geradora desse problema e que isso pode acontecer com ela outras vezes. Então eu queria que você convidasse também outras mulheres e explicasse também para quem está em casa como faz para participar e se tornar voluntária do Sentinela do Bem. É muito simples. Eu tenho um protocolo no meu Instagram, né? Um protocolo não, um link no meu Instagram, um link que você acessa e você faz ali sua fichinha. Ou manda inbox para mim. Nesse momento da Covid, nós estamos pedindo para as mulheres ficarem em casa. Nós estamos trabalhando com as voluntárias que nós já tínhamos, né? Voluntárias que eram familiares de outros voluntários, enfim, parentes próximos. Nós estamos colocando quem já teve essa experiência. Então, assim, no caso de amigas muito próximas, enfim, porque é um pouco complicadinho, né? A gente trabalhar em cima da Covid, porque nós sabemos que a linha de frente da polícia está lutando de forma muito, muito efetiva contra a Covid, mas é algo que está aí. Então, assim, eu peço para as mulheres, não nesse momento, eu agradeço as voluntárias, eu acho que nós estamos com um quadro de voluntárias que é o adequado para esse momento, mas passado a Covid, eu peço para que elas entrem em contato no meu Instagram ou nas minhas redes sociais, Instagram, página e Twitter, e se cadastrem, me mandem uma mensagenzinha em inbox que eu mesmo retorno, sou eu mesmo que ligo, não peço para ninguém ligar, não quero que ninguém entre em contato, é algo muito delicado, é algo muito feito à mão mesmo, é algo muito único. Tá certo. E você também tem outras ações, né, relacionadas a isso. Eu vi recentemente que você até divulgou do Instagram, o Denuncie, né? Nosso filtro. O nosso filtro foi para chamar atenção à causa, né? Como tantas outras campanhas que existem. Então, o nosso filtro no Instagram foi com o intuito de chamar a atenção dos jovens, da galera que pilota bem o Instagram. Então, eu criei um filtro, Denuncie 180, e acho que em menos de 24 horas teve 300 mil acessos. Inclusive, até a Luísa Brunet falou do nosso filtro e outras pessoas relevantes, Ministério Público, promotoras, a quem eu respeito, mulheres que realmente trabalham, entendem a nossa dificuldade. Guarda Civil, Polícia Militar, os sindicatos da Polícia Federal, Polícia Militar, todo mundo está aderindo ao filtro e eu fiquei muito feliz da gente poder levar esse conhecimento a todo o Brasil, a jovens, né? Porque para mexer no story, geralmente é jovem, enfim, encontra uma facilidade que eu talvez não encontre. Mas é bem legal chamar atenção à causa e pedir ajuda para esses jovens de hoje. E quanto a essas mulheres que vocês acolhem nas delegacias,
como que elas reagem quando chegam lá e recebem, agora, claro, na pandemia não recebem o abraço, mas tem alguém ali para ser ouvidos, como elas costumam reagir? É algo muito lindo. Realmente a gente tem que controlar a emoção, porque quando você vê uma mulher em desespero segurando um filho, você vê a sua vida, você sabe quais são as dificuldades daquela mulher, você sabe que quando ela sair daquela delegacia, todos os danos vão aumentar, vão crescer e ela precisa ser muito forte. Então você se dedica a ela, mas elas ganham uma força com o teu olhar de que elas entendem que elas não estão sozinhas. Essa ação nas delegacias faz toda a diferença. Eu acho que todas as delegacias deviam ter um assistente social e deviam contar com uma assistente social. Eu sei que a gente não pode pedir isso do governo, e que esse trabalho acaba sendo um braço do governo, mas eu sei que aquelas mulheres saem se sentindo acolhidas, se sentindo amadas, se sentindo respeitadas e tendo a certeza de que não aconteceu só com elas. Isso já aconteceu com todas nós. Sim. E você, como uma mulher que já viveu esse tipo de experiência, infelizmente, e muitas outras, e venceu, e está aí ajudando outras mulheres, o que, que você acha de campanhas como, por exemplo, essa que foi lançada há pouco tempo do Sinal Vermelho, né? Que é aquela que a mulher faz um X, vai até uma farmácia. O que, que você acha? Qual a importância de políticas públicas e de campanhas como essa? Eu tenho duas maneiras de ver. Eu acho que chamar atenção para a causa é muito importante. Feito é melhor do que perfeito, mas tem que ser bem feito. Então eu acho que chamar a atenção da sociedade civil para a causa é muito importante, né? Mas eu também acho que algumas campanhas, elas menosprezam a inteligência do agressor e menosprezam a inteligência da mulher. Uma mulher que está sendo agredida não é um xizinho com batom na mão que vai resolver o problema dela, nem ela de entrar numa farmácia e o farmacêutico está lá sozinho ou com mais dois companheiros e vai conseguir proteger essa mulher do agressor. E nem durante a violência ela fala, para que eu tenho que ir na farmácia que eu tô passando mal. O homem quer matar a mulher. O agressor quer... Não o homem, porque os homens são do bem. Eu crio homens para serem do bem. Eu acho que os homens são do bem. Eu acho que o agressor tá para matar aquela mulher. Ele não vai parar a violência, vai levar a mulher para a farmácia. E tão pouco o farmacêutico tem controle contra aquele agressor, contra aquela situação da mulher. Ele nem armado tá. O farmacêutico é a sociedade civil que está trabalhando, que está desempenhando um papel que não pode e não deve se colocar em risco. Então, eu acho que essas campanhas são mal pensadas, mal administradas e com objetivo de marketing. Ok, feito é melhor que perfeito, porém bem feito. Acho que eles tinham que ouvir mulheres que, como eu, como outras tantas, passaram para saber o que eles estão fazendo. Entendeu? Fazer um xizinho na mão com batom, a mulher pode ser morta em casa, pode ser morta na farmácia, o farmacêutico pode ser morto. É uma brincadeira muito séria. Eu acho que surfar nessa onda de comercializar a violência contra a mulher e de chamar atenção para a causa simplesmente e não fazer nada, eu acho pequeno. Tá certo. Renata, eu já falei isso do xizinho. O xizinho é uma campanha perigosa. O xizinho mata até o farmacêutico. Mata todo mundo. Sim. É como entrar em aplicativos durante a violência, em aplicativos de lojas de comércio. Como é que você vai entrar? Ele tá batendo em você, você fala, me dá meu celular que eu quero entrar para comprar um copo, ou entrar para comprar uma geladeira. Ele quer que você morra. Então, eu acho o seguinte, essas campanhas são mesmo para tirar proveito da dona de casa, para vender produtos, para encaminhar um serviço do Ministério Público que talvez não seja feito com honras que deveria. E eu acho que essas pessoas podiam fazer mais por nós, mulheres. Tá. Bem mais. Agora, dentro dessa sua experiência aí com o Sentinela do Bem, você percebeu, assim, normalmente, qual é o perfil, né, da vítima? São donas de casas, mulheres com filhos, pouca escolaridade, ou você vê que realmente, infelizmente, é algo que acomete qualquer tipo de mulher, em qualquer classe social, qualquer idade? E eu já socorri juíza. E assim, do segundo casamento e com 3 filhos. Então você vê que a violência contra a mulher é democrática. E até acho que também é muito batido na tecla e nas cartilhas que a violência contra a mulher, ela é daquela mulher que não tem ascensão profissional. E é mentira isso. A violência contra a mulher está em todas as classes sociais. Hoje, muitas mulheres estão sendo arrimo de família, nessa crise sanitária e econômica, muitas mulheres estão sendo arrimo de família e estão apoiando.
estão sofrendo violência psicológica, estão passando e sentem vergonha até, já que é tão dito que só a mulher que tem problema econômico que vive isso. Não, as mulheres mais independentes que eu conheço também passam isso. E, inclusive, você fala assim, a violência contra a mulher está na camada C. Não, não está na camada C, está na A, na B, na C, não escolhe idade, não escolhe classe social, não é dependência financeira. Empreendedorismo, eu detesto essa palavra. Todas as mulheres que eu conheço são empreendedoras e passam por isso. A mulher, subjugar a mulher, novamente eu falo, é achar que a mulher é burra, que a mulher que vive isso, ela não tem uma instrução, não tem uma sabedoria, porque muitas vezes não tem uma instrução numa faculdade, mas tem uma sabedoria de vida. Eu tenho uma faxineira, uma moça que trabalha comigo, que faz higiene em casa, ela vende 3 casamentos, ela é uma empreendedora, ela faz faxina, ela trabalha, ela vende coxinha, ela vende torta, ela é uma grande empreendedora, ela já viveu isso várias vezes. Então, assim, não subjugue uma mulher. As mulheres são inteligentes, independente da classe social, né? Porque o que determina a mulher estar numa classe social melhor ou é a oportunidade. Se a mulher não teve oportunidade, ela não chega. Mas elas são guerreiras, elas são batalhadoras, elas estão enfrentando a vida. Então, você acha que seria correto a gente falar que a violência contra a mulher é um problema cultural, né? É um problema cultural e é um problema criminal. A Constituição não protege nós mulheres. Se uma vez o agressor assediasse essa mulher, seja na porta da casa dela, seja no WhatsApp, e tivesse uma punição, resolvido estava. Então, se não tem punição, não há solução. Esse infrator pode ir na porta da casa, pode levar anos desconstruindo essa mãe para o filho. O filho pode ser um novo agressor dessa mulher, não físico, mas muitas vezes físico também, mas desconstruir essa mulher, invalidar essa mulher, enfim, eu acho que falta na Constituição uma punição, e digo que sem punição não tem solução. Tá certo. Renata, o nosso programa está chegando ao fim. Eu queria agradecer você por falar para a gente da sua experiência e também por você ter essa ação, esse projeto tão importante e encorajar mulheres também a darem apoio para outras mulheres. Eu acho que falta isso. Realmente, o Sentinela do Bem é um projeto de amor, né? E eu acho que realmente está faltando um pouco disso. É legal essa união entre as mulheres, então eu queria parabenizar você por esse tipo de ação. Eu sei também o quanto isso é importante. E eu queria estender o convite aí para a gente falar mais vezes, porque a gente precisa realmente continuar chamando a sociedade para esse tipo de causa. Muito obrigada, viu, Renata? Imagina, eu que agradeço, e eu acho que todas as mulheres viveram algo muito parecido, viveram algo similar. E a gente tem que construir uma trajetória diferente, uma trajetória de amor, uma trajetória de solidariedade, de união, porque juntas realmente nós somos mais fortes. Muito obrigada, um beijo, e é isso, que as novas gerações não passem pelas gerações, né, pelo que nós passamos. Assim estamos construindo uma história. Tá certo. Esse foi mais um Alesp Conecta. A gente volta em outra oportunidade com outros assuntos muito importantes aqui na Rede Alesp. Obrigada, tchau, tchau.